Oi, meus amores! Cá estou eu para ensinar vocês a fazerem uma das receitas mais pedidas ultimamente no meu Instagram, que é do empadão de frango, porque nem só de micropigmentação e sobrancelha vive a mulher, né? E parece uma coisa difícil, mas eu também achava isso, né? Que era muito complicado. Mas eu descobri que é muito fácil fazer essa massa. Aquela massa que desmancha na boca? Pois é. Essa receita aqui, olha, muito boa. Vocês têm que aprender aqui comigo, tá? E é bem poucos ingredientes que vocês vão precisar. Para fazer a massa, vocês vão precisar só de 500 gramas de farinha de trigo, tá? 400 gramas mais ou menos de manteiga ou margarina. Eu vou usar margarina hoje. Já fiz com manteiga, hoje eu vou fazer com margarina. Mais ou menos umas 400 gramas ali de margarina, uma pitadinha de sal e uns 110 ml de água. Só isso, tá, gente? Mais nada, muito simples. Então, aqui na tigela, eu já coloquei a farinha, né? Temos aqui meio quilo de farinha. Eu vou acrescentar um pouquinho de sal, uma colher de chá mais ou menos, tá? Tô botando de pouquinho aqui, que é pra não passar do ponto. Porque a massa não precisa ficar salgada, né, gente? O segredo do tempero todo tá no recheio, tá? Então, vocês dão uma misturadinha. Mistura esse sal aqui na farinha de trigo. Ó, aqui, gente, ó, mais ou menos umas 400 gramas de manteiga. Acrescenta toda a manteiga, tá? Você vai mexer com a ponta dos dedos. É bom tá com a unha bem curtinha, tá? Então, aí você começa a misturar, né? Até formar uma farofinha. Sem pressa, vamos fazer um carinho nessa massa aqui, né? Por isso que eu gosto, gente, de ir pra cozinha, porque é uma terapia, viu? Parece aquelas brincadeiras de criança, né? Que a gente fazia com massinha e eu ainda faço hoje com a minha filha, né? A diferença é que a massinha você fica com vontade de comer, mas não pode. Essa aqui já podemos, né? Gente, essa massa, ela serve de base também para empadão de camarão. Aliás, o recheio você pode variar com o que você quiser. O mais comum é a gente fazer ou de frango ou de camarão. No caso aqui, vamos fazer de frango. É bom que ela fique bem molhadinha, porque aí isso vai fazer com que a massa depois fique aquela massa podre, ó, que desmancha na boca. Massa podre, né? Que nome que o povo dá. Enfim. Eu gosto de fazer com a manteiga, tá, gente? Mas eu quis mudar um pouquinho hoje e fazer com a margarina. Então, se não der certo, azar o meu. Mas vai dar. Olha só. Quase não vai precisar colocar água nessa massa, gente. Porque ela já tá praticamente quase no ponto. Eu tenho 110 ml de água, mas eu tenho quase certeza que eu não vou precisar usar tudo. Então, você coloca aos pouquinhos, até dar o ponto que você quer. O ponto ideal é aquela massa mais úmida, tá? Ó, lá no fundo ainda temos farinha. Vamos misturar tudo. Parece que é pouca água, que não vai dar, mas dá sim, tá? Essa massa, gente, depois que tiver no ponto aqui, eu vou levar pra ficar na geladeira mais ou menos uns 30 minutos. Pra ela ficar mais durinha. Porque ela realmente fica bem molinha. Então, vamos misturar bem aqui. Eu ainda quero experimentar com farinha integral. Fazer uma linha mais fit. Ou uma farinha de amêndoas, não sei. Óbvio que eu vou fazer o teste primeiro, né? Porque se não der certo, a gente nem mostra. Mas eu acredito que dê. Nossa, gente, essa massa, ela fica muito boa. Ela fica uma delícia. Olha só, vou colocar mais um pouquinho de água. Eu tô achando até que dá pra colocar mais um pouquinho de farinha. Massa, gente, é uma coisa assim que ela tem uma forma de fazer. Como é que eu posso dizer? Existe a receita, mas nem sempre a gente segue essa receita à risca, tá? Porque pode variar muito, vai depender da manteiga, da margarina. Eu senti que eu tinha que colocar um pouquinho mais de farinha aqui. Pra também não pode ficar grude, né? Agora tá no ponto, ó. Eu quase não precisei usar água, gente. Tá vendo como não dá pra seguir tão à risca? E tem que ir colocando aos pouquinhos a água. Pra vocês sentirem aí o ponto certo da massa.
Vou deixar ela assim, né? Faz uma bolinha, bem bonitinha. Pegar um filme plástico, tá? Pra colocar aqui, pra não ressecar a massa na geladeira. Aí, vocês fazem fazem essa bolinha com a massa, essa bola com a massa aqui dentro da tigela. Eu vou levar pra geladeira por 30 minutos, eu cobri com filme plástico, que é pra ela não ressecar dentro da geladeira, tá? Enquanto ela descansa ali na geladeira, a gente prepara o recheio. Agora é o momento de preparar o recheio, tá bom? Bom, agora eu vou picar a cebola. Gente, eu sou exagerada. Eu gosto de fartura, tá? Não tem essa coisa de pouquinho cebola, pouquinho requeijão. É tudo bastante, tá? Que é pra dar aquela coisa cremosa, temperada, gostosa. Então agora eu vou cortar uma cebola e meia, né? Pra dar que eu adoro cebola e alho, tem que ter. Não tem como não ter. Então você vai picar uma cebola. Essa parte é a gosto, tá, gente? Vai dar preferência de cada um. Tem gente que não gosta de cebola. Então tem que ter pelo menos um alhinho ali, tá? Ou um ou outro, gente. Não dá pra ficar sem os dois. Pra mim, o segredo do tempero, de um modo geral, tá no alho e na cebola. Eu tenho um outro segredinho ali depois que eu vou falar pra vocês, que dá uma valorizada no sabor do recheio, pelo menos no caso do frango, né? Se fosse de camarão, já não usaria. Então, vamos picar a cebola de... Bom, antes de eu continuar picando a cebola e começar a chorar horrores, aqui, se bem que eu tenho uma dicasinha aí pra não chorar tanto, curte o canal aí, né, galera? Se vocês quiserem continuar vendo as minhas receitinhas, que eu tenho algumas receitas muito legais ainda pra mostrar pra vocês, curte o canal, toca ali no sininho, compartilha, né? Porque vai ajudar a vida da mulherada, vamos edificar a vida gastronômica da mulherada aí, né, gente? Assim, é difícil essa dica que eu vou dar pra não chorar, tá? Já tá ardendo tudo aqui. O segredo é respirar pela boca, gente. Não respira pelo nariz. É isso. Consegue? Pois é, desafio. Difícil, tá, gente? Difícil. Mas vamos que vamos. Ou então, se tá precisando fazer um charme com o marido, essa é a hora, tá? Tá difícil chorar ultimamente? Aproveita agora. Esse é o momento. Vamos lá. Ui, é muita cebola, gente. Meu Deus do céu. Acho que o meu truque não funcionou muito hoje não, tá? Só pra avisar. É que normalmente quando eu tô cozinhando, eu não tô falando ao mesmo tempo, né, gente? Então fica um pouco difícil falar e não respirar pelo nariz. Ó, gente, eu primeiro coloco o alho, tá? Dou uma leve refogadinha no alho. Eu gosto de comprar ele pronto. Eu não tenho a menor paciência de ficar descascando o alho e picando, gente, na boa. Eu já compro ele triturado, sem sal, né? Pra não ficar essa... pra eu poder temperar a gosto. Então eu compro o alho triturado, já coloco ali. Agora eu vou refogar a cebola no alho. Então eu coloquei o alho, a cebola, vou refogar bem. Na sequência eu vou colocar o frango que já foi, ó. O frango já tá cozido e desfiado, tá? Eu já gosto de deixar ele já com antecedência pronto. Aí vou refogar o frango muito rapidamente, né? Porque já tá cozido. É legal você cozinhar o frango, o peito de frango, na hora de cozinhar, colocar alguns temperos. Dá pra colocar açafrão, curry, dá pra colocar sal, pimenta, que a carne ela fica saborosa. Não vai ficar um gosto forte, não. Nesse caso, eu não coloquei nada hoje, tá? Então, ele foi cozido na água mesmo. Inclusive, eu gosto de guardar aquela água do frango quando a gente cozinha pra fazer canja, fazer outras coisas, né? A gente congela e usa depois. Usei alho, cebola, vou colocar o frango desfiado, a quantidade vocês definem aí. Aqui tem um peito de frango praticamente, tá? Eu gosto de usar o extrato de tomate para deixar ele com aquela corzinha mais vermelhinha de molho, né? E o segredo no tempero, tá? Eu coloco caldo de galinha, uns 2 tabletinhos para essa quantidade. E noz moscada, gente. Noz moscada é tudo de bom, tá? Esse noz moscada, ele dá um toque no sabor, vocês não têm noção. Então vamos colocar o frango, dar uma baixadinha no fogo, né? Eu já vou colocar o caldo de galinha aqui. Era pra ter dissolvido na água, mas não rolou. No final de tudo, coloca-se bastante salsinha. Uma boa quantidade de salsinha. E se quiser colocar cebolinha também, tranquilo.
Depois tem mais um truque para esse recheio ficar top. Eu vou colocar mais uma pitadinha de sal. Não gosto de comida sem gosto, gente, não dá. Cansei de comer empadão lindo, maravilhoso, mas na hora de provar não tinha sabor. Não dá, né, gente? Não dá. Noz moscada, ó. Uma quantidadezinha, né, mínima. Quer dizer, não é uma quantidade grande, mas também não é pequena, né? Tem que ser o suficiente aí pra dar um toque, pra aparecer o sabor. Tem que ser a gosto, né, gente? Vai no gosto de cada um. Se você não gosta de noz moscada, não coloca. Põe uma pimentinha branca, alguma coisa assim. Dá pra colocar um pouquinho de açafrão, que eu vou colocar. Um pouquinho de açafrão, ó. Vamos colocar um pouquinho de páprica. A páprica também é legal, porque também dá um toquezinho, uma cor, né? Ó, já fica um outro aroma essa comida. Outra coisa também, gente, que vocês podem colocar, outros itens, né, que vocês podem colocar nesse recheio, é milho e azeitona. Eu particularmente adoro, mas aqui em casa, infelizmente, tem 2 pessoas que não gostam, não comem de jeito nenhum. No caso, meu marido e minha filha, né? Então eu não coloco nem milho, nem azeitona. Fica gostoso do mesmo jeito, tá? Olha, aí a carne que já tá desfiada vai ficando mais desfiadinha ainda. Mais molinha. Dá pra colocar mais um pouquinho de manteiga aqui. Eu não coloco porque a massa já tem manteiga demais, né? Já temos bastante manteiga na massa. Então eu ainda vou colocar outra coisa aqui. Tem gente que faz esse recheio, né, com molho de tomate e tal, e deixa pra colocar o catupiry depois em cima antes de fechar, de cobrir a massa. Eu gosto de pegar o requeijão, misturar nesse recheio no final, né, depois que já estiver meio que pronto. Ele vai ficar bem cremoso. E depois, lá na massa, colocar mais uma parte, assim, mais uma cobertura de requeijão. Que aí ele fica realmente, olha, divino. Não tem como cozinhar e não provar, tá, galera? Temos que provar pra saber pra que rumo tá indo a coisa aqui. Deixa eu pegar um garfo. Pra ver se tá bom, se não tá. Deixa eu ver. Oh, meu Deus. Tá bom. Agora eu vou colocar o extrato de tomate, no caso, né? Ele é mais consistente. A ideia não é ficar um molho, né? Ó. Fogo super baixo nessas alturas do campeonato, tá, gente? Pode colocar bem baixinho, porque não tem nada pra cozinhar aqui. A gente só vai dar uma encorpadinha nesse recheio agora. Não tem coisa pior do que empadão seco, tá? E o que vai deixar ele molhadinho é realmente o recheio. Não, gente, é até engraçado, porque quando eu era adolescente, sabe qual era o meu passatempo predileto? Ficar na cozinha brincando dessas apresentadoras de programa de receita de televisão, que eu sou da década de 80, né, gente? Um pouco antes ainda disso, tinha Laerte Fraser. Como é que era o nome? Eu nem lembro mais o nome de todas elas, mas enfim. Bem antes da Palmeirinha, tá? Bem antes. Então eu adorava assistir programa de receita. Eu passava a tarde vendo programa de receita, depois ia pra cozinha tentar fazer e fazer de conta que tava me filmando ali, que eu tava na televisão. Não dava nada certo, tá? Porque eu acabava tendo que fazer e comer o que eu fazia. Então eu vinha umas gororobas que eu ficava passando mal. Minha mãe chegava em casa, no final do dia tava eu lá passando mal porque tinha comido as gororobas que eu tinha inventado na cozinha. Depois começou a dar certo umas coisas. Enfim, mas eu sempre gostei, né? E agora estamos aqui, direto da minha casa, na minha cozinha, ensinando a fazer essas delícias, que modéstia à parte, gente, olha, eu dou de jeito. Ó, dá pra colocar um pouquinho mais de molho. Eu vou colocar. Eu vou porque depois eu vou acrescentar o requeijão. E se ele estiver muito pálido, não vai ficar legal. Pra ele ficar bem vermelhinho, tá? No ponto, praticamente. Ah, quer saber? Eu vou colocar tudo. Botei. Vamos pegar a salsinha. Vamos colocar a salsinha.
Eu sempre deixo congelada a minha salsinha, meus temperos verdes. Também compro já picada a maioria, porque aí rende, não tem que estar comprando toda hora. E, gente, é um saco picar salsinha, né? Pelo amor de Deus. Nada como ela fresquinha, mas congelada fica uma delícia também. E tem que tacar um verdinho aqui pra dar essa cor, né? Olha que lindo. Ai, que bonitinho que tá ficando, gente. Olha só. Bom, chegou nesse ponto que vocês estão vendo aqui. Chegou nesse ponto aqui que vocês estão vendo. Eu vou acrescentar a delícia da vez, que é o nosso querido requeijão. 2 potes de requeijão. Sem medo de ser feliz, gente. Ó. Olha, eu achei que um copo já deu um efeito bem legal aqui, tá? Eu tinha aberto 2, mas eu vou deixar o outro pra colocar depois na hora de montar. Ó, gente, esse requeijão que eu tô usando aqui, ó, ele é bem encorpadinho, mas não faz muita diferença não, tá? Porque aqui dentro do recheio do frango, ele vai desmanchar, ele vai meio que derreter. Então, se ele tiver um pouquinho mais molinho, não tem problema nenhum, tá bom? Ficou bom? Muito bom. Desligamos o fogo e vamos deixar dar uma boa esfriada aqui, tá? Agora estamos chegando perto da hora fatídica. Sim, porque montar o empadão, abrir a massa e colocar não é fácil. É complicado, porque ela é uma massa que desmancha, tá, galera? Desmancha. Eu vou dizer pra vocês bem sinceramente, tá? Quando vocês forem colocar aqui na travessa, até vou pegar aqui. Se ela começar a desmanchar, vocês não conseguirem abrir ela perfeitamente, não tem problema, porque ela é uma massa muito maleável. Com o dedo, vocês conseguem ir ajustando ela na travessa, mesmo na parte de cima, tá? Famoso rolo de macarrão. E tinha que ser assim, style, né, gente? Gosto assim. Na verdade, meu sonho é ter aquela cozinha equipadíssima, né? Já tô empolgada com isso, enfim. Rolinho de macarrão para abrir a massa um pouquinho, né? Vamos polvilhar a bancada, que tem que estar bem limpinha. A gente polvilha com farinha. E tem que polvilhar bem, porque vocês viram que a massa, ela é molinha, né? Ela tem uma tendência a grudar bastante. Então, a gente dá uma boa sujada, né? Aqui. Seja o que Deus quiser. Essa é a parte que a gente dá aquele medo, né? Que será que vai dar certo, gente? Meu Deus do céu. Bom, primeira coisa que vocês vão ter que fazer é dividir essa massa em 2, né? Uma parte pra baixo e outra parte pra cima. E onde é que tá minha faca na altura do campeonato? Ai, caramba. Facão chique, né? Mais prático. Vamos ver de que lado que eu vou fazer o corte aqui, ó. Cortamos. Vamos deixar essa massa. Será que eu uso essa pro fundo? Tanto faz. Vamos lá. Então, vamos usar essa daqui. E vamos dar aquela polvilhada legal aqui de farinha, tá, gente? É necessário, infelizmente é assim. Então, vamos abrir essa massa. O máximo que der aí, vamos abrir. Então, vamos usar aqui, ó. Ó, pessoal, o segredo aqui pra massa não quebrar na hora que vocês estiverem trabalhando é colocar a farinha ali embaixo, tá? Porque é uma massa bem mole mesmo. Ó, daí eu já abri ela mais ou menos. O resto eu vou moldar aqui na travessa. Cuidado pra não deixar buraco nessa massa, que às vezes fica umas partes mais fininhas, aí já viu, né? Vai vazar tudo. Então, o ideal é fechar aqui, ó, é vocês deixarem essas bordinhas de lado aqui também, tá bom? Pra poder ficar fechadinho o empadão depois. Gente, essa receita de massa aqui de empadão é maravilhosa. Melhor do que a que eu fiz no Instagram esses dias, que o pessoal que reproduziu em casa também gostou, tá? O pessoal gostou muito da outra receita. Mas essa é melhor ainda. A outra, se eu não me engano, na outra eu colocava ovo, leite. Essa não vai nada disso, gente.
Não vai leite, não vai ovo. E fica maravilhosa. O segredo tá na manteiga, tá? Na margarina, na manteiga. Que é o que vai deixar a massa desmanchar depois. Não gosto de usar banha, só pra avisar. Ou é manteiga ou é margarina. Olha que bonitinho tá ficando, gente. Se a parte de cima sair perfeita, que nem saiu a de baixo, eu tô feliz da vida. Vamos deixar ela proporcional. Não vamos deixar uma quantidade de massa maior de um lado do que no do outro, hein? Deixa por igual. Já dá aquela olhadinha assim, ó, pra ver se tá tudo certo. Pra não ficar mais alto de um lado do que do outro. E o recheio poder distribuir bem aqui. Ai, gente, fiquei feliz com a minha massinha. Ficou ótima. Bom, feito isso, agora a gente vai colocar o recheio aqui dentro. Ah, Estela, mas tá muito quente, não tem problema? Não tem problema. Se você quiser esperar esfriar um pouquinho, também pode, mas, né, não vai rolar. Então, vamos colocar aqui o recheio. Vamos dar uma espalhadinha. Vai colocando o recheio aos poucos, para distribuir direitinho, não exagera, né? Vai colocando devagarzinho até acomodar bem ali no fundo aqui dessa massa do empadão. Como eu disse, eu sou exagerada, né? Vai sobrar recheio. O que eu vou fazer com esse recheio que vai sobrar? Coxinha, que é a próxima receita, tá? Que também é outra coisa que parece complicado, gente, mas não é. Ó, sobrou um recheiozinho. Colocamos aqui. Bem bonitinho meu empadão. Vou colocar só mais um pouquinho. Assim, ó. Pronto. Agora vamos deixar aqui de lado mais um pouquinho. Vamos polvilhar um pouquinho mais. Ops. Dá mais uma polvilhadinha aqui, né? Porque ficou meio úmido agora por causa da travessa. E vamos pegar o resto da massa. Essa vai ter que amassar bem direitinho, ficar bem do tamanho ali, pra não ter trabalho na hora de... Tem que botar mais requeijão agora ali pra fechar, né? Pra cobrir. Ó, pessoal, antes de acabar de abrir a massa aqui que vai em cima, eu já vou rechear aqui, já vou colocar por cima aqui o requeijão, tá? Nem vai ficar cremoso, tá, gente? Não vai. Meu Deus do céu. Meu marido não gosta nada, né? Ó, pessoal, eu abri mais um pouquinho essa massa. Vamos orar aqui para o negócio não quebrar. Porque essa massa aqui não é fácil. Ó. Aí, a gente coloca aqui em cima. Ó, pessoal. Coloquei a massa aqui em cima. Agora vamos acomodar bem bonitinha. Ai, tô orgulhosa de mim, gente. Deu certo. Ó. Fechamos com classe esse empadão. Ó, pessoal, eu descobri que o segredo na hora de abrir a massa, para ela não quebrar quando vocês forem colocar na travessa, é a farinha na bancada, tá? Tem que ficar seca, ela não pode grudar em nada, porque senão na hora de colocar ela vai desmanchar. Não é um problema se desmanchar, porque aí você vai lá e dá uma acomodadinha, mas é muito melhor quando ela vai inteira, né? Então, pessoal, é isso. Coloca bastante, sem medo de ser feliz. Põe lá, polvilha a farinha, põe ele em cima, abre com cuidado. Primeiro abre com a mão, depois usa o rolo. Olha que bonitinho que ficou. Gente, esse empadão, ele fica muito bom, vocês não têm noção. Ó, não tem importância ficar assim, ó, pessoal, dá uma olhadinha.
Ele fica meio deformadinho aqui do lado, mas isso aqui acaba virando até um charme depois que ele tá pronto, tá? Qual que é a finalização que a gente tem que fazer agora? O segredo é... Tem vários segredinhos, né? Eu tô cheio de segredos hoje. Mas enfim, não tem empadão original, verdadeiro, sem uma gema de ovo pincelada em cima dele, né? Temos que pincelar essa gema. E agora é só isso que tá faltando. Somente a gema, tá, pessoal? Não vai passar com a clara. Pelo amor de Deus, que eu já fiz isso uma vez na vida. Não, é só a geminha, tá bom? Pega um pincelzinho. Ai, cozinhar é uma arte, né, gente? Agora é o momento pintura da culinária. Ah, e tem uma receita muito legal que eu quero fazer aqui pra vocês, pras crianças, tá? Que eu ainda não fiz, vai ser inédito pra mim também. Um bolo arco-íris. Estilo unicórnio, né? Mas não vai rolar unicórnio, vai ser arco-íris mesmo. Já comprei os ingredientes pra fazer com a Sara, que ela tá louca pra fazer esse bolo. E é legal fazer com eles, tá? Com as crianças. Claro que depende da idade, né? Mas eu pretendo fazer também e vou mostrar pra vocês aqui. Olha aí, galera. Uma gema só já dá. Não precisa mais que isso. Ó, pessoal, põe toda a gema, tá? Que aí vai ficar mais bonito ainda depois de assado. Espalha bem. Olha aí, ó. É isso aqui. Aí, feito tudo isso, 180 graus o forno, em média. E ele vai ficar ali, assim, em torno de 1 hora assando, tá? Mas, eu sempre digo, gente, olha, vai olhar de vez em quando, ver como é que tá ali, porque cada forno é um forno. Por incrível que pareça, os meus 180 graus pode não ser o mesmo que o teu aí, sei lá. Eu gosto de deixar até ele ficar bem douradinho em cima, assim, dourado mais fechado, tá? Não torrado, mas quanto mais douradinho ele ficar em cima, melhor, tá bom? Bora colocar no forno, daqui 1 hora vocês vão ver como é que ele ficou. Vamos lá. Pronto, amor, agora você tem que ligar o forno aqui. Bom, pessoal, aqui no meu forno levou em torno aí de 40 minutos para assar o empadão. Eu vou mostrar para vocês agora. Ah, tem gente que me pergunta às vezes, tá, mas você não unta? Gente, não precisa untar nada, porque a massa ela já tem bastante manteiga e margarina, então não tem como grudar, tá? E olha só, gente, que empadão bonito. Quando sobrar massa, se vocês quiserem usar o restinho da massa para enfeitar o empadão, fazer aquela frescurada toda, também pode. É que a minha massa, geralmente, ela dá um talo ali, ó, para fazer. Então, não rolou enfeitar nada. Vou pegar um pratinho aqui, cortar um pedaço para vocês verem, gente. Olha, o povo aqui tá morrendo de fome com água na boca. Ó, pessoal. Essa mesma massa, vocês também podem usar para fazer empadinha, tá? É só comprar aquelas formas que tem várias forminhas assim, ó. E faz ela, molda ela dentro daquelas forminhas e faz empadinha, olha. Fica muito bom. Então agora eu vou cortar, né? A tão esperada hora aqui. Que lado que eu corto? Eu sempre fico nessa dúvida. Vou cortar esse ladinho aqui, ó. Ó, gente, vamos cortar. Vamos ver, será que ficou bom? Então aqui, ó. Ó. Ai, gente, olha. Pessoal, olha só. Vou cortar aqui pra vocês verem. Olha que delícia. Um pedacinho, tá? Olha só. Não, gente. Sensacional. Ó. Delícia. Ó, pessoal. Vocês viram que o recheio ele ficou bem farto, né?
O que vai acontecer? Como ele tá muito quente agora, podem ver, ó. Ele fica assim, aparece mais o recheio, mas depois ele esfria um pouquinho, aí fica, ó, melhor ainda. A massa tá bem como eu queria, aquela massa podre assim que desmancha, sabe? Perfeita, essa receita é top, gente. Enfim, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só colocar, escreve aí nos comentários. Não esquece de curtir, de compartilhar, de ativar ali o sininho para receber aviso quando eu for postar novas receitas. Que agora eu me empolguei, tá? Vou postar tudo aqui. Então a próxima receita vai ser de coxinha, vai ter de esfirra original, tá? Típica árabe. Que eu já vi umas esfirras aqui no YouTube, pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos postar tudo aqui pra vocês. E tem doces também, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Depois me contem se deu certo, tá bom? Vou comer que eu tô morrendo de fome. Tá, e a produção come também? Vai comer, né? Bora comer. Deixa eu cortar. Sarinha, vamos comer! Deixa eu cortar, amor. Pera aí. Depois Calma. você come. Deixa eu botar pro tiro prato. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu pegar um garfinho. Sarinha, manda ver no empadão aqui. O quê? Vamos mandar ver no empadão? Sim, mas... Tá bom, amor? Delícia. Vai ficar mais friozinho mesmo. Vai ficar melhor. Ui! Vamos cortar aqui pra Sara.